volta pra casa, Volta pra igreja, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo do canal Cristão Reflita e hoje temos um convidado especial, mas antes eu preciso fazer 3 confissões para vocês. Quando eu era pequena, eu jogava bola pro céu, achando que alguém lá do céu, ou os anjos, não sei, ia jogar de volta pra mim na terra. Segunda, quando eu também era pequena, eu baixava assim, no chão de casa, e aquele barulhinho da encanação, a água passando pela encanação, eu achava que era lá no inferno. Terceiro, eu já morei em uma casa que tinha um quintal bem amplo e de terra. E eu já cavei ali, já peguei aquele cabo de vassoura e fui colocando assim pra ver se de alguma forma dava pra meio que dar uma espionada no inferno. Você já fez alguma coisa assim? Não? Então, o que será que acontece com a mente das crianças que crescem na igreja? E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o... Oi! Vitor! Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo, mas muito obrigado pelo convite. Vitor, você tem alguma confissão assim pra fazer? Por exemplo, você tá sozinho em casa, você acorda, não tem ninguém. E aí você procura, não tem ninguém em casa. Aí já bate na sua cabeça que eu fiquei. Não, já Olha, aconteceu Vitor, isso eu fiquei. Teve uma dinâmica uma vez no sítio de Caxias dos líderes, uma dinâmica só pra líderes. Aí eu lembro que eu cochilei na hora da palavra. Aí no meio da palavra, a gente tava muito cansado naquela semana. Eu cochilei, aí tocou, aí a dinâmica era de trombeta, gente. Tocou a trombeta, eu... Aí aquela coisa, o povo gritando, eu falei, mentira, cara, que agora, logo agora, aqui, ó. Esse aí eu fiquei com medo. Logo quando eu tava dormindo. Logo quando eu tava cochilando, né? Sempre essas coisas acontecem, é a vida. Então, o tema de hoje é crianças que crescem na igreja. E aí, você entra assim no Facebook e você vê alguns comentários de pessoas que tem sempre aqueles vídeos das crianças adorando, crianças orando, crianças até mesmo falando em mistérios, porque Deus usa as crianças. Tem gente que acha que não, mas Deus usa as crianças. Exato. E você, o que você acha sobre essas pessoas que falam, é errado fazer com que as crianças cresçam ali na igreja, levar as crianças pra igreja e tal, você acha isso correto? Eu acho correto, porque não somente eu acho correto, mas também é bíblico, sobre ensinar os pequeninos, né? Ensinar aos nossos filhos o caminho correto, o caminho que eles devem andar, porque quando cresceram não vão se desviar dele. Eu sou um exemplo disso, de que eu não cresci. Você acredita? Olha só, eu falo pro mundo inteiro que eu cresci na igreja, Raiane. Fui falar pra minha mãe que quando você me chamou para participar do canal, minha mãe falou que eu não cresci na igreja. Eu fui batizado na igreja católica. Olha só, revelação inédita pra vocês. Eu não sabia. Pra mim, eu tinha sido da Universal, tá? Dos primos. Depois eu vim pra cá, junto com a Raiane. Inclusive, que a gente, quando era pequeno. Minha mãe, não, você foi da igreja católica. Eu te batizei na igreja católica. Quando ela me mostrou a foto, eu fiquei um pouco frustrado. Mas beleza. Enfim, a gente precisa realmente... Nada contra os católicos. Nada contra os tá, católicos. gente? Meu Deus! É verdade, interpretação. Perdão, gente. É porque a gente nunca sabe quem tá assistindo por trás, é porque é um vídeo também. Nós somos protestantes, então a gente tá falando aqui sobre a nossa fé, sobre o que a gente acredita. Exato. Nada contra você que se batizou na igreja Por católica favor. ou que batiza seus filhos. Mas eu acho correto ensinar, sabe? Para que ele não se desvie. E eu acho que é importante, assim, essa participação dos pais junto com o crescimento dos filhos dentro da igreja. Porque, assim, eles vão aprender com pessoas que são referências, e que são de Deus. Mas os pais precisam estar presentes para que eles também possam ser esse exemplo. Porque eu acho que o melhor exemplo que a gente pode ter é dentro de casa, com os nossos pais. Mas também temos as nossas referências de homens e mulheres de Deus dentro da igreja. E Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos, pequeninos, né? verdade, Então, porque eles são impedir seria também meio que descumprir É verdade. uma ordem do Senhor, porque é uma ordem, né? Não assim. foi, se possível for, deixa vir a mim. É Não, porque os foi, discípulos deixa estavam vir a mim. impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Sim. E ele queria que elas fossem. Porque, na verdade, o nosso Deus, gente, ele é completo, comecei. O nosso Deus, ele é completo. Ele não vai deixar nenhuma brecha, gente, nada
Você não pode dizer nada, Deus não fala. Ele fala sim, na Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos. Então, Vitor, a gente tem aqui 2 exemplos da Bíblia. Um é sobre Samuel, Sim. o profeta Samuel, né? E o Samuel, ele cresceu ali. Foi uma aliança, um voto que Ana fez na casa de Deus. Ela era estéril, e você que não conhece a história, eu convido você a ler 1 Samuel, desde o início, para você entender direitinho, especificamente esse pedaço no capítulo 1. E ali Deus deu um filho para Ana e ela cumpriu o voto de que aquele menino cresceria ali na casa de Deus. Ela entregaria aquele menino para Deus. E aí foi o Samuel, que cresceu ali na presença de Deus. Vamos ler aqui? E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Mas eu também quero dar um outro exemplo aqui, que é sobre Uzá. E ele quase não é citado, assim, quase não é conhecido, tão conhecido como Samuel. Exato. E em 1 Crônicas fala sobre Uzá. O que aconteceu com Uzá? Quem foi Uzá? Uzá foi aquele que tentou salvar ali a arca, né? Tentou impedir com que a arca do Senhor caísse. Porém, E ali ele foi destruído. Ele morreu consumido. ali. Bum! Não sei se foi um boom, né? Mas... Ele foi consumido, né? A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Exato. E Uzá, ele cresceu com a arca de Deus, ali a arca que representava a presença de Deus, dentro da casa dele. A arca estava ali dentro da casa dele, em média de um pouquinho mais de 60 anos. Ele era do exército de Davi, e Davi ali, quando ele estava trazendo a arca ali para o meio do povo, ele pegou e ele teve essa ideia, né? Vamos trazer a arca. E aí ele foi lá buscar essa arca na casa de Abinadab, que era pai de Uzá. E Uzá, ele cresceu ali com a arca dentro da casa dele, com a presença de Deus na casa dele. Nítida. Literalmente. Sim. E a casa dele podia ser abençoada ali também através da arca. Então ele cresceu com a presença de Deus ali. Ele conhecia, ele ouvia falar sobre a arca. E tinha ela dentro de casa. E tinha ela dentro de casa. Só que, porque eu peguei os 2 casos, Samuel, ele cresceu na casa de Deus. E Uzá, ele cresceu com a presença de Deus dentro da casa dele. Então, no caso, 2 crianças que cresceram ali. Mas cresceram com o mesmo propósito. Exatamente. Só que Uzá, diferente de Samuel, Uzá, ele, quando foi lá pegar a arca na casa de Abinadab, o Uzá, ele foi e colocou a arca numa carroça. E ele conhecia sobre a arca. Ele sabia que tinha um modo ali de estar levando a arca, levar, né? e que não era qualquer pessoa que podia levar. Era somente os sacerdotes. Ele não era sacerdote. Outra coisa é que ele colocou a arca numa carroça. Sem E respeito. não era para fazer isso. Então, teve um motivo ali para a ira de Deus se acender contra ele. Né? Foi meio que desobediência atrás de desobediência. E ele foi colhendo fruto. E ele foi colhendo fruto, e quando chegou no final, ele ainda tentou salvar a arca, encostando ali na arca, e na hora ele foi consumido pelo Senhor. E a minha pergunta é: o que faz com que os jovens que cresceram ali com a presença de Deus na casa deles entrem em desobediência e acabem se afastando dos caminhos do Senhor? Você, como jovem, como líder de jovens, para quem não sabe, o Vitor é líder de jovem. E como é para você? O que você acha que faz com que os jovens se afastem ali da presença de Deus e entrem nesse caminho de desobediência? Então, são diversas questões, sabe? Eu acredito que são coisas minuciosas. E a gente precisa se atentar, porque seja dentro de casa, como o próprio Uzá, seja na rua, seja com amizades, locais imperceptíveis ou aonde a gente acha que não é tão agravante, é onde o inimigo ele vai tentar sobre a vida de qualquer pessoa, sabe? Seja do jovem, seja do adulto, é onde a gente menos espera, porque se o inimigo fosse atacar diretamente onde a gente espera, tipo assim, eu sou casado, eu sei que ele vai me atacar na minha família, mas às vezes ele pode atacar na sua família através do seu trabalho. Então assim, a gente precisa entender que o jovem, ele é uma caixa, gente. Eu sei que existem muitas pregações sobre esse termo de caixa, mas o jovem, ele é uma caixa que você precisa ir tirando o embrulho
para que você possa conhecê-lo, para que você possa entendê-lo. O jovem, sobre cada circunstância ou situação, ele reage de uma forma totalmente diferente. Ah, Vitor, todo ser humano é assim. O jovem é mais propício a agir dessa forma. Então, assim, o jovem, ele precisa ir conhecendo ao Senhor, e a cada fase que ele passar, ele vai ter uma experiência diferente para que aquilo seja uma forma dele desenvolver o momento dele de conhecer ao Senhor Jesus. Então, assim, ainda que o jovem passe por problema, são em lugares minuciosos. Então, às vezes, você pode falar assim, meu filho está enfrentando... Eu não sei o que o meu filho está enfrentando, eu só estou sentindo que ele está estranho. Em alguma área da vida dele, ele precisa de uma ajuda. O jovem, ele precisa de alguém que acompanhe ele, porém, o que faz o jovem se desviar em algum momento são coisas minuciosas. Pode ser no momento que ele tropeça numa pedra, pode ser no momento que ele se chateia com algo, então ele vai pedir conselho a outra pessoa. Então são coisas assim, pequenas, mas que a gente precisa realmente estar analisando, porque é dentro dessa caminhada que o inimigo vai tentar. Você acha que a amizade de pessoas que não são da igreja também podem influenciar muito nesse aspecto? Pode. Amizade, locais, né, que frequenta? Pode sim influenciar gente assim, de forma absurda. Eu tinha 13 anos quando entrei pro Ministério Jovem e a minha mãe tinha falado, minha mãe é bem radical, tá? Dona Adriana, beijo, ó, é uma senhora, porém, minha mãe era daquelas mães radicais, tipo assim, ou você me obedece ou eu te bato. Ou você me obedece ou eu vou te botar no olho da rua. Minha mãe era assim, hoje em dia ela não é mais não, graças a Deus. Mas foi assim que eu cheguei no Ministério Jovem. Eu tinha diversas amizades que hoje estão todas destruídas, com as suas vidas destruídas. Porém, a minha mãe falou assim, você não vai ser desse jeito. Então você vai ficar no grupo jovem, você vai pra igreja, e eu tô aí há 13 anos no grupo jovem. Ela pegava firme, né? Pegava então, acho firme. que ser rígido também Isso é importante, importante. os pais fazerem isso. Eu lembro que a minha mãe, eu era pequena, gente. Eu vim pro grupo jovem primeiro com a Raene. Na época que eu era da Igreja dos Primos. Ah, sim. Eu era pequena e eu queria levar alguma coisa, alguma boneca, porque uma coleguinha minha levava e eu, mãe, a fulana leva. Minha mãe falava assim, não. Você não ela fulana. leva. A mãe dela deixa, mas você é minha filha. Exato. Não é assim. A gente vai pra igreja pra orar. E uma das coisas que eu até coloquei na mensagem da minha mãe, no Dia das Mães, é que ela não deixava a gente ficar sentadinho no banco na hora da oração. Não, ela já ensinava ali, não, fica de pé, falar com Exatamente. Deus. É casa de Deus, não é pra levar brinquedo, não é pra ir comer na casa de Deus. Quer comer? Come em casa. Eu também. Quer levar brinquedo? Nunca trouxe casa. biscoito pra igreja não, tá, gente? Vai ficar comendo sentado no banco. Nunca, nunca. E Arthur também. Meu irmão, a minha mãe fala isso até hoje, eu lembro também. Ficava com ele no colo, né, na hora da oração, aí ele pra pessoa que tava atrás, fecha o olho, fecha o olho. Ele mandava as pessoas fecharem os olhos na hora da oração. Então, acho que você acha que os pais também têm um papel importante Tem um papel na criação dos filhos e na fé Exatamente. dos filhos. E os filhos que se afastam, que crescem e vão para o mundo e não permanecem ali na igreja, você acha que os pais têm culpa nisso? Porque um dos casos, né, eu não vou falar o nome, mas teve um caso recente de um jovem, filho de uma pregadora bastante famosa, e esse jovem, ele se afastou. Em um dos comentários, uma pessoa foi lá e colocou assim, deve ser porque vê os pais pregando uma coisa e dentro de casa é outra. E aí, esse jovem pegou e respondeu esse comentário, ele falou assim, não, os meus pais, eles vivem dentro de casa exatamente o que eles pregam. E esse que é o problema pra mim. E aí ele não respondeu mais qual era o problema pra ele. Nossa. Mas aí você acha que essas pessoas, esses jovens, adolescentes que crescem na igreja e que se afastam, os pais têm culpa? Eu digo que não tem culpa. Vou botar 90% dos casos, não tem culpa. Por quê? Assim, você aprende, você conhece a palavra de Deus, você escolhe, você tem a opção de escolha. Deus te propõe hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Faça a sua escolha. Então, assim, você tá aqui caminhando com Deus, você sabe, gente, como que é o nosso Senhor. Você conhece Ele verdadeiramente. Se você não conhece, eu te convido a conhecê-lo. Dê essa oportunidade que eu te garanto que você não vai pensar em mais nada. Porém, se você vai lá no mundo e você conhece alguma coisa e você acha que isso é atrativo, eu te garanto que você vai passar por isso por 1 mês, 2 meses, daqui a pouco essa alegria que é momentânea e passageira, eu falo isso direto. Gente, as coisas do mundo, elas são momentâneas e passageiras, não são eternas e permanecem, né? No caso, dentro da nossa vida, assim como o Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele não nos engana, Ele não nos abandona, Ele não nos frustra. Então, assim, as coisas deste mundo, a pessoa escolhe, Raia. Na minha opinião, a pessoa escolhe
querer permanecer do lado de fora, sabe? Porque ela já conhece a Deus. E às vezes a pessoa não quer voltar por vergonha, porque soube que foi lá fora, quebrou a cara. Aí eu falo assim, não vou voltar não porque vão me criticar. Então eu te digo, se você se arrependeu de estar lá fora, pode voltar, chama a gente aqui que a gente conversa com você. Aquela música, volta pra casa, Volta pra igreja, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Fiquei com medo. Então, outra pergunta. Não é a última, Tá. é quase a última. É a antepenúltima, tô brincando. Isso. Os adolescentes, os jovens que crescem na igreja, você acha que eles têm uma pressão maior lá no mundo, por exemplo, na escola, na faculdade, por ele ser cristão? Você acha que tem meio que uma, não, você vai ficar fora disso porque você é cristão, você não pode entrar nessa. Ou não, nossa, você tá fazendo isso? Poxa, você é cristão, né? Então as pessoas, elas meio que esperam um exemplo da gente. E o que você acha sobre isso? Então, a gente tem sim, gente, assim, entendam bem. Eu fiz faculdade, me formei já, nos formamos. E na faculdade era assim, Vitor é da igreja. A quinta lá era a quinta do vinho. Quinta-feira o Vitor não pode sair com a gente. Vitor, vamos sair para um lugar tal, a gente não vai beber. E se eles quisessem beber, eles não me chamavam. Então assim, as pessoas precisam ver em você um exemplo e você tem que ser esse exemplo. Vitor, mas estão me cobrando de ser exemplo, estão me cobrando de ser certinho o tempo todo e às vezes eu não quero ser. Gente, não é questão de às vezes você não querer ser. Nós devemos ser santo assim como ele é. Devemos ser imitadores de Cristo. Então assim, se você faz faculdade, se você estuda, se você namora, se você... Assim, as pessoas têm que ver um exemplo. A família da sua namorada tem que ver um exemplo em você. A família do seu namorado tem que ver um exemplo em você. E entender de que você é uma testemunha viva do amor de Deus. E principalmente na faculdade, gente, é uma pressão muito grande. Eu sei disso, eu já passei, nós passamos. Se você tá passando agora, eu sei que é complicado, mas assim, as pessoas precisam olhar pra você e falar assim, não podemos falar palavrão em respeito ao Deus que o Vitor serve. Porque assim, as pessoas respeitam a Deus no respeito que nós mostramos pra ela que o nosso Deus tem, sabe? Então, tipo assim, eu aprendi isso, que o respeito que eu dava a Deus, tipo assim, eu preciso ser um exemplo. Você tem que ser exemplo porque você é da igreja, porque você canta, porque você é líder? Não, eu tenho que ser exemplo porque eu sou filho de Deus. Então, automaticamente, eles entendiam não que... Não apenas pela sua posição pelo meu na status, igreja. pela posição, por aquilo que eu carrego, né? Não carrego não, mas por aquilo, pela aquela posição que eu tenho dentro da igreja. Mas é pela questão do Deus que eu sirvo. Porque independente, gente, de eu estar no altar, de eu abrir culto, de eu ser líder, eu sou um homem de Deus, então eu tenho que ser esse exemplo. As pessoas têm que ver e falar, poxa, tal coisa não pode fazer porque o Vitor tá aqui. Tal palavra eu não vou falar porque o Vitor tá aqui. Não vamos chamar... Gente, muita festa de colega meu da faculdade, eu não fui chamado porque eu sou da igreja e eu achava isso sensacional. Eu lembro que na época da faculdade, as meninas, nem todas as meninas ali do meu ciclo eram evangélicas. Uhum. Então, às vezes, a gente estava conversando alguma coisa e quando uma ia falar alguma outra coisa com a outra, ia contar segredo, falar alguma coisa, elas faziam ali entre elas. E elas falavam assim, não, Raiane, você não pode saber porque você tem a mente santa. Olha isso, cara. Olha, glória a Deus. E agora vem, né, a pergunta final, que na verdade é um pedido para você. Sim. Na verdade são 2 pedidos, mas antes eu quero apresentar aqui, em Lucas 2, no versículo 40, um exemplo de Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo, então vamos falar dele. Que diz assim, e o menino crescia, o menino no caso, Jesus. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, que a gente também possa crescer assim, que você, pai, ensine o seu filho, pai, mãe, ensine o seu filho ali nos caminhos do Senhor, porque a semente que ela é plantada, ela não sai, né? Até quando você tinha essas amizades, eu acredito que você tinha um temor lá no fundo e você ficava assim, não posso fazer isso, Exatamente. eu não posso fazer isso, porque é a semente plantada, né? Não, desculpa te retificar. Eu tenho não posso e não quero fazer, sabe? Eu não posso e não devo. Eu posso fazer, mas eu não devo, porque eu sou Tudo filho é de lícito, Deus, né? Mas nem tudo convém.
E o meu pedido agora para você são 2 conselhos. Tá. O primeiro você vai dar para os pais que estão ali em qualquer fase, mas que está criando ali o filho ali na presença de Deus, independente se é uma criança, se é um adolescente ou um jovem. Você vai dar um conselho aí para esse pai e essa mãe. Então, pai, mãe, ou pais, né? Família mesmo. Eu te convido a conhecer o seu filho, sabe? A abraçar. Existem muitos filhos carentes ainda. Carentes de pai e mãe. Porque tem pai e mãe que tira foto, tem pai e mãe que leva pra festa, tem pai e mãe que passeia, tem pai e mãe que dá dinheiro, mas tem pai e mãe que não são amigos, tem pai e mãe que não são parceiros. Assim, eu tenho muitos amigos que amam os meus pais pelos pais que eles são comigo com meu irmão. Assim, eu tenho amigos, essas amizades mesmo, elas conversavam. Eu tive uma menina que ela estudou comigo, cara, assim, que ela conversava com a minha mãe, e a minha mãe falava pra mim: Vitor Hugo, eu não posso aconselhar essa garota, a garota não é minha filha, o que eu vou falar pra ela? Porque assim, ela não tinha uma mãe presente. Então assim, seja um pai e uma mãe presente, eu vou dizer pra você que os 6 primeiros meses vai ser os 6 meses que seu filho vai achar que você foi abduzido por um alienígena. Porque você vai abraçar, você vai beijar, vai dizer que ama, vai querer saber, vai se importar, vai não sei o quê. E eles vão falar assim: ó, minha mãe enlouqueceu. Deu a louca na Branca de Neve. Porque ela agora tá perguntando por mim. Quer saber se eu cheguei? Quer saber se eu almocei? Tá perguntando se eu tô bem? Então, você pai, você mãe, pai, eu sei que às vezes pro homem é difícil falar pro outro filho que ama. Ah, filho, eu te amo. Dá abraço no filho, aquele negócio de masculinidade. Mas, gente, quebra isso. Abrace seu filho, diga que ama, beija, se importe com ele, leve ele no... Gente, levar no portão. A minha mãe me leva no portão quando eu vou pra igreja. Meu pai fica olhando... Assim, são coisas pequenas, mas que eu vou levar pra minha família. Então assim, você que é pai, você que é mãe, não se importe de dizer que ama. Não deixe de dizer o quanto você ama o seu filho ou a sua filha. E principalmente, ore por eles. Independente do que eles estejam fazendo, ainda que você não concorde, você não deve realmente compactuar com o erro. Mas você deve repreender o inimigo, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que assolam o nosso mundo. Então assim, lute, permaneça em oração, mas a sua oração precisa de ação. E a ação pode ser um gesto de amor, porque Jesus já te alcançou e você precisa fazer isso também. Amém. E agora o seu conselho para os jovens ou os filhos, né? Não vamos colocar aqui jovem porque pode ter adolescente, criança. Dá aí o conselho para essa pessoa aí, esse filho, essa filha que está assistindo. Qual o seu conselho para eles? Para os 2 filhos. Para o filho que não é cristão, que vai ver vai ver esse vídeo e tem o pai e a mãe que é crente, receba esse abraço, receba esse carinho, seja recíproco, porque eles estão querendo dar o que talvez eles precisam receber também. Para você que não conhece a palavra. Então, seu pai e sua mãe que é crente vai começar a te abraçar, te beijar, você vai ficar: ih, me solta, palhaçada, aquela coisa. Não, mas você não foi acostumado assim. Você não foi acostumado desse jeito. Então, você comece a se acostumar, porque seu pai e sua mãe vai começar a te abraçar, vai começar a te beijar, e você vai falar: eles viram no canal, viram no YouTube, eu sabia que aquela menina, aquele garoto pretinho, eles não conseguiam influenciar minha mãe e meu pai, e glória a Deus por isso. Então receba esse abraço, receba esse cuidado. Agora você que é crente e os seus pais não são, você precisa demonstrar esse amor. Você precisa mostrar para os seus pais o quanto você se importa. Lá em casa, um outro detalhe também. Lá em casa, meu pai trabalha até tarde. Meu pai chega muito tarde em casa. Eu e meu irmão, minha mãe, a gente tem o costume de esperar meu pai chegar em casa para jantar. Então, tipo assim, meu pai chega umas 9 e pouca, 10 horas. A gente janta 10 e meia, 11 horas, mas a gente espera o meu pai. Porque eu acho muito importante esse negócio de jantar em família. Eu acho, gente. Pode ser no sofá, pode ser no chão, pode ser na mesa, não importa. Mas você que é filho cristão, que seus pais ainda não são crentes, vocês precisam demonstrar esse amor. Meu pai ainda não conhece. Meu pai vai à igreja, mas ainda não é convertido de batizar as águas, descer as águas. Mas depois que eu, meu irmão, minha mãe começamos a demonstrar mais, meu pai melhorou 1000%. Hoje em dia meu pai ainda, né, por enquanto, mas eu creio, em nome de Jesus, logo veremos essa cena. Aos prontos, eu volto aqui para dar esse testemunho, mas eu garanto para vocês que vocês precisam demonstrar esse amor para que os seus pais possam também ser alcançados em nome de Jesus. Amém. E Falei muito. aqui nós chegamos a mais um final de vídeo. Eu acredito que esse vai ser o vídeo mais demorado do canal. Sério? Sério. Mas é bom, é por uma boa causa, né? Verdade. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tomem aí esses conselhos para a vida de vocês, porque conselho bom a gente guarda no coração, guarda na mente e usufrui dele. Amém?
Beijos. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês.